Quem quer ouvir a palavra, diga aleluia. Quem quer ir para o alto do céu, diga Jesus vai voltar. Peguei tudinho, tá vendo? O alto do céu fica ali perto de Cavaleiro, viu, irmão? De Uber dá R$14. Brincadeira, irmãos. Eu pergunto. Tem aqui um alto, né? E os irmãos, Jesus vai voltar, olha. Mas você não quer ir para o alto do céu, não, né? Nem para o céu da boca, né? Quer ir para o céu da glória, né? Mas de goitar, não, né? Meus irmãos, sem perca de tempo, abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago fica próximo de Apocalipse. Você achando Apocalipse, aí você volta a Judas, as epístolas de João e as epístolas de Tiago, de Pedro. Aí você vai encontrar Tiago logo após. Voltando 7 livros, antes de Apocalipse, você vai encontrar Tiago. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade em que o Senhor nos concede a responsabilidade de estar ministrando a sua palavra. Estou muito feliz pela igreja militante neste lugar. Glória a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Esse barulho de Bíblia é muito lindo, irmãos. Capítulo de número 23, só apenas esse versículo que diz: e cumpriu-se a escritura que diz. Capítulo 2, versículo 23. Me perdoe, irmão. Eu disse 4, não foi? É a emoção. Dê um desconto aí ao irmão Eduardo. Capítulo 2, versículo 23 de Tiago. Amém, queridos? Amém. Com sinal, diga amém. Amém. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amém, meus irmãos? O versículo é pequeno e dá para a gente recitar. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Todo mundo com aquela voz de profeta, para estremecer os alicerces do inferno, glória a Deus. Vamos citar esse versículo, amém? Amém. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E quem crê dê glória a Jesus. Amado e querido Deus, nós te louvamos e te glorificamos pela porção bíblica desta noite, Senhor. Uma vez que nós entendemos que a tua palavra é poderosa, ela é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai querido, nós, diante da tão grande responsabilidade, queremos nos esconder na fenda da rocha, para que a tua glória resplandeça sobre esse lugar. Aonde estiver uma vida que está oprimida, que nesta noite, pelo poder da tua palavra, grilhões e cadeias sejam quebradas. Que o Senhor venha com a tua Shekinah sobre este lugar e renove as nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos de ti. Fala conosco de forma poderosa nesta noite. Aquilo que a gente precisa, isso nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito enfática. Tiago, ele deixou registrado no capítulo 2 e no versículo 23 da sua epístola, a frase que Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus. E eu estava em casa esses dias e eu meditava acerca de segredos da amizade com Deus. Todos nós que entregamos um dia a vida a Cristo,
entendemos que o relacionamento com Deus, para que nós possamos ter uma amizade com Deus, nós precisamos viver uma vida de relacionamento contínuo com Deus. E eu estava em casa e eu analisava a história de Abraão, porque Abraão ele é citado nos livros, vamos dizer assim, dos profetas maiores, como Isaías, capítulo de número 41 e o versículo 8. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, ali inspirado por Deus, ele também usa a expressão que Abraão era o amigo de Deus. Isaías 41, 8 diz: porém, ó Israel, servo meu, tu Jacó que elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Nós entendemos que esta expressão amigo, ela está registrada não só apenas nos profetas maiores, mas também nos livros históricos. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 7, vai dizer assim: porventura nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo. Então fica claro que a Escritura, ela intitula este homem, chamado Abraão, de amigo de Deus. E eu estava analisando a história de Abraão, e nós podemos encontrar algumas características que determinam esta amizade dele para com Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse contexto, é necessário entendermos que uma amizade verdadeira, ela está ligada à construção de um relacionamento mútuo. Ninguém pode ter uma amizade com alguém, e esta amizade ela for verdadeira, se não tiver uma construção de um relacionamento mútuo. Aí você me pergunta, irmão, o que é mutualidade? Mutualidade é, a palavra é difícil de dizer, reciprocidade. É eu me aproximar de Deus e Deus se aproximar de mim. Por isso que a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a parte A, vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas é bem interessante entendermos que Deus, Ele sempre quis, dentro da sua totalidade, da sua presciência, da sua, vamos dizer assim, todo o seu poder, Ele quis ter um relacionamento com o homem. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele estabeleceu uma amizade, uma retropocidade, é muito difícil essa palavra, irmão, reciprocidade com o homem. Ele vinha na tardezinha, falava com o homem, e o homem falava com ele, e havia esta amizade do homem para com Deus. Mas nós entendemos que o homem peca, o homem, ele se afasta de Deus quando ele dá ouvido à voz da serpente, e a Bíblia vai dizer que Deus agora tira ele do Éden, e coloca querubim sobre aquele lugar, e cria-se agora uma barreira entre o homem e Deus, porque o pecado, ele entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos nós pecamos, e destituídos estamos da presença de Deus. O elo da amizade foi quebrada. Mas Deus sempre na história, Ele procurava se relacionar com o homem, porque Ele nunca desiste daquilo que é a sua imagem e a sua semelhança. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus, Ele não desiste de você, mesmo você sendo infiel a Ele. Porque a palavra de Deus vai dizer que mesmo nós sendo infiel, Ele permanece fiel. E a Bíblia vai dizer que o homem, ele começou a fazer coisas horrendas aos olhos de Deus. No capítulo de número 11, se nós formos olhar o capítulo de número 10 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus encontra um homem chamado Noé, e Deus achou graça aos seus olhos, porque Deus queria se relacionar com o homem. E este homem, Deus dá uma ordem a ele para ele construir uma grande arca. Noé obedece essa ordem. Ele começa a construir, na medida em que ele constrói,
ele começa a ser ridicularizado pelos seus descendentes, porque ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, a ponto de ele construir algo que aos olhos da humanidade era loucura. Como é que eu vou construir uma arca e ela vai comportar todos os animais da terra? Somente quem tem uma amizade com Deus que é grande pode entender a grandeza do seu projeto. E Deus, ele vai e coloca dentro do coração daquele homem aquele desejo, e ele obedece. Depois que o dilúvio vem, a humanidade toda ali está corrompida e não quer entrar na mensagem daquele que era o homem que a Bíblia intitula como pregador da justiça. Noé era aquele que dizia: olha, vai vir chuva, a água ela vai inundar esta terra, e ninguém dava ouvido. A humanidade estava corrompida no seu pecado e ele continuou construindo o projeto. A Bíblia vai dizer que depois que Deus manda o dilúvio, ele e a sua família entram dentro da arca para se cumprir o que Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele colocou a sua família dentro do projeto e a família dele foi poupada. Agora nós vemos Deus está ali diante daquele povo. Aquele povo agora, ele sai daquela descendência de Noé, e o povo agora está diante das torres de Babel. E quando chega nas torres de Babel, o povo quer subir ao céu e chegar diante de Deus, mas só que Deus não permite que o povo chegue, e o gênero humano todo estava corrompido. Aí Deus vai lá em Ur dos Caldeus, numa terra onde a idolatria, onde o pecado estava dominando, e Deus encontra um homem chamado Abrão. Este homem que a Bíblia vai dizer que era pai de Tera. Ele tinha dois irmãos, chamado Naor e o outro chamado Arã. A Bíblia vai dizer que Arã morre ainda na terra de Ur dos Caldeus, ou seja, era para o filho sepultar o pai, mas nós vemos a corrupção tão grande na terra que o próprio pai sepulta o filho. Não é normal para uma família uma situação como essa, e nós encontramos agora Abraão diante de uma perda, mas o Deus que quer se relacionar com o homem, ele não vê as impossibilidades do homem, ele vê um relacionamento ligado com ele, e ele vem e desce na terra e fala com o próprio Abraão. Abraão estava no meio de uma família onde não tinha uma cultura daquilo que Deus queria, mas quando Deus olha para ele, diz assim: olha, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostro. A Bíblia diz que ele não cocheou em dois pensamentos, ele despede a família, mas ele leva consigo o seu sobrinho chamado Ló, porque ele ainda então não entendia o projeto na sua totalidade. Mas quando ele se despede da sua família, o nosso irmão, lá no livro de Atos capítulo 7, Estevão vai dizer, no capítulo 2 de Atos 7, que Deus havia se apresentado a Abraão ainda na terra de Ur dos Caldeus, ou seja, havia um relacionamento antes dele tomar uma decisão de sair da sua parentela, porque ninguém que toma uma decisão tão drástica como essa não pode ter uma confiança tão grande no Deus que serve. É porque ele já se relacionava com ele, ele já falava com ele já dizia que ele era o seu Senhor. Aí Deus diz assim: eu quero fazer coisa grande na tua vida, olha, se aparta daquilo que eu não me agrado, porque eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção, tu serás pai de uma grande multidão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão creu, e a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o segredo da amizade com Deus, a Bíblia vai dizer que existem algumas características, porque se nós formos analisar as amizades, o conceito de amizade que hoje o mundo oferece, é mais ou menos assim: eu só quero amizade se tiver o meu interesse em jogo. É assim ou não é? Quando se tem uma amizade hoje, as pessoas do mundo procuram amizade aonde os interesses delas vão ser preenchidos. Então o conceito de amizade hoje está tão ralo,
que se conta nos dedos os amigos que podemos confiar. É muito difícil hoje, dentro do nosso rol de amigos, né? E olha que a proposta da telecomunicação é unir as pessoas e fazer amizades, mas a gente vê que isso não é verdade. Tem pessoas aqui que têm rede social e tem 100 e poucos amigos, 200 e poucos amigos, 1 milhão de amigos. Edivaldo bate o recorde, né? Que o Facebook dele chega a mais de 2.000, quase 2.000 pessoas. Então a gente vê que a proposta que o mundo tenta nos colocar é de um relacionamento superficial. Algo que só preenche as minhas necessidades no momento. E este tipo de relacionamento, este tipo de amizade com Deus não funciona. Por isso que a gente vê no século presente as igrejas lotadas, mas não são de pessoas que são amigas de Deus. São pessoas que querem um Deus que satisfaça o seu desejo. Quando Deus coloca na sua mão, ele pelas portas ali, a gente só vê as costas. Por isso que nós precisamos, assim como Abraão, termos convicção da nossa chamada. Deus não nos chamou, queridos, para estarmos 2 horas de culto adorando a Ele aqui, e isto é uma prova de que você quer um relacionamento com Ele, por isso que você não pode parar de vir à igreja. Mas isso não define o teu relacionamento com Ele. Porque aqui transparece o estereótipo. E Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Tem muita gente que faz cara de adoração, mas o coração está longe de Deus. Amizade com Deus não é você ser regular nos cultos. Eu vou terça, eu vou quinta, eu vou domingo, e eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus. Não, vai muito mais além. O relacionamento com Deus requer de nós muitas decisões. E quando isso é confrontado, a gente começa a entender e dizer assim, peraí, eu pensava que era mais fácil. Eu pensava que seguir a Jesus, o processo era mais, vamos dizer assim, mais suave. Mas Jesus disse que o caminho é estreito. O próprio Jesus disse que entrai pela porta estreita, que ela é quem conduz o homem à vida eterna. Tem gente que quer ter relacionamento com Deus, mas quando Deus pede alguma coisa, aí a mutualidade ela perde toda a essência. Não, Jesus, sair da onde? Da minha casa, do meu conforto, para ir para a rua pregar o teu evangelho? Não, Jesus. Deixa eu aqui no ar-condicionado, cadeira confortável. Porque uma das principais ordens do evangelho, e está no imperativo ide, ele não está dizendo para ninguém, pense e vá. Ele não está dizendo assim, se você quiser, você vá. Ele disse, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Aí eu pergunto, você como amigo de Deus, está cumprindo esta ordem? Relacionamento com Deus é recíproco. Eu me chego a Ele, adoro a Ele, peço a Ele, mas também Ele me pede. Tantas pessoas estão aqui nesta noite e Deus tem pedido tanto de você, para você sair daquela área que tanto lhe prejudica e você não sai. Você luta contra a própria vontade de Deus. E não é fácil, querido. Eu não estou aqui me intitulando super crente porque eu estou dentro desse contexto. Tem hora que eu digo, Jesus, o Senhor está querendo isso de mim. E Deus disse, meu filho, porque eu quero me aproximar de você. Eu quero ter intimidade contigo. E para ter relacionamento com Deus, o relacionamento precisa ter confiança. Deus nos confiou a maior tarefa desta vida.
Os anjos queriam pregar este evangelho. Disseram para o mestre: mestre, eu vou lá, eu vou pregar. Mas Deus disse: não, eu não vou dar esta ordem para vocês, mas eu vou enviar a eles. Eles é que vão pregar este evangelho. Eu bato no peito com orgulho e digo pelos quatro cantos da terra: eu sou embaixador do reino de Deus. Aonde eu chego, eu não tenho cargo nenhum, mas eu tenho aquele cargo que está assinado no céu, que é pregador do evangelho de Cristo. Por isso que nós precisamos, querido, viver esse relacionamento de confiança. Deus nos confiou uma responsabilidade. E eu, como estou dentro desse relacionamento? Será que este relacionamento que eu tenho com Deus é um relacionamento realmente de mutualidade? Ou eu só quero de Deus? Senhor, salva minha família. Senhor, abre as portas do emprego. Senhor, cura meu parente. Senhor, Senhor, Senhor. E Deus não vem nada daí, não? Você não tem nada para me oferecer? Meus irmãos, aleluia. Não deixemos que a era da pós-modernidade roube o nosso tempo de estar na presença de Deus. Eu estava vindo no carro, eu dizia à minha esposa: quanto é difícil ser dono de casa, trabalhar e ter um ministério na obra do Senhor. E eu não estou nem aqui me colocando diante de outros homens que têm mais responsabilidade do que eu. Mas às vezes, dentro de uma perspectiva de 24 horas por dia, nós não dizemos nada acerca desse Deus a ninguém. Nós estamos já terminando o ano, faltamos 2 meses para terminar um ano. Quantas vidas ouviu da tua boca que Jesus salva, liberta e leva para o céu? Será que o nosso relacionamento com Deus, ele é mútuo? Aí nós chegamos no culto, meu diácono, e queremos a glória de Deus. Aí Deus, ele não é hipócrita. Para que eu derramar a glória na tua vida se tu não vai fazer nada com ela? Para que eu derramar poder na tua vida se tu quer estar dentro de 4 paredes somente dizendo que Jesus salva? O poder de Deus é para tu influenciar o mundo. Jesus pegou os 70 e disse assim: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião, e coisa nenhuma, absolutamente nenhuma, vos fará dano. Eles tomaram posse da palavra, foram pregar o evangelho, era libertação, demônios se manifestavam, a cura divina. Eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até pelos teu nome os demônios nos sujeitam. Aí Jesus se alegrou no seu espírito, porque eles receberam a palavra e cumpriram. Jesus disse lá no evangelho de João, no capítulo 15, louvado seja o nome de Jesus, versículo 4: se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. João capítulo 15, versículo 14: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Então, talvez hoje Deus está querendo te chamar para mais perto dele. Ai, assuro de que me nívia. Deus está te chamando para uma responsabilidade com Ele. E essa responsabilidade que Ele quer contigo é te abastecer de autoridade, de poder, para quando você abrir esta boca santa, o poder do Evangelho, Ele curar, Ele libertar, Ele salvar. Sabe por que não se vê aqui na igreja muitos prodígios e maravilhas? Não é porque Deus não perdeu o poder, mas é porque Ele procura um que esteja
na brecha, na intimidade com Ele, para Ele usar. Aí quando Deus coloca no altar, se manifesta 2 pessoas no culto, todo mundo fica atônito. Isso aí é o mínimo daquele que se coloca dentro da posição que Deus quer fazer. Olha para o teu irmão e diz assim: receba poder de Deus, porque Deus, Ele vai te usar nesta terra. Aleluias. Quantos podem dar glória a Deus? Eu quero o Senhor, mas ali no culto, na cadeirinha confortável, de vez em quando uma aguinha gelada, Jesus, eu estou ali só. E Jesus dizendo: meu filho, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus quer te tirar do conforto. Porque tem tantas almas nessa noite agora, nesse momento, clamando por paz, por salvação. E nós não queremos ter responsabilidade com eles. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua confiança é o Senhor. Se Deus mandou, eu vou. Se Deus disse que é para eu sair daqui, eu vou sair daqui. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 12, Abraão fazendo algum questionamento? Não. Ele automaticamente obedece e ele sai. Quando chega lá em Canaã, a Bíblia vai dizer que ele chega num lugar chamado Sequim. Entre Betel e Sequim, ele estende ali a sua tenda. Aí a Bíblia diz: e Deus aparece a Abraão. Porque quando nós fazemos a sua vontade, se prepare, porque Ele vai começar também a fazer a parte dEle, e Ele vai vir para nos dar direção daquilo que Ele quer. Aí lá no versículo 12, capítulo 12, versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, quando ele obedeceu, que ele foi confiante nas promessas, o Senhor disse: meu filho, agora você está andando dentro daquilo que é a minha vontade. Aí eu vou me relacionar com você. Eu estudando em casa do capítulo 12 ao versículo 22 de Gênesis, Deus aparece 12 vezes a Abraão. E todas as 12 vezes não foi porque Abraão o chamou, foi porque Deus quis se relacionar com ele. Porque Abraão estava dentro das características que Deus queria para um relacionamento com ele. Os segredos que Abraão nos mostra, de Gênesis capítulo 12 ao 22, são exemplos são segredos de relacionamento com Deus, que a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Relacionamento de confiança. Você vai ver que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Opa aí. Se Deus chegasse para você e dissesse assim: sai da tua parentela aí e tu vai lá para a África pregar o evangelho. É só uma conjectura. Talvez se ele dissesse para a sua parentela, dizer: rapaz, tu está ficando doido. Mas o relacionamento dele com Deus dava a ele essa confiança. Ele sabia o que estava acontecendo, porque Deus não só apareceu a ele aqui primeiro. Capítulo 11, o versículo 28 em diante, vai dizer que Deus apareceu a ele em Harã, aonde ele tinha perdido seu irmão, em Ur dos Caldeus. No momento de luto. Atos capítulo 7, versículo 12, o nosso irmão Estevão, ele deixou revelado que Deus apareceu a ele lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Ou seja,
o relacionamento dele já vinha acontecendo há anos. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele se relacionava com Deus. Tanto é que a primeira coisa que quando Deus aparece no capítulo 12, quando Deus aparece para ele, ele diz assim: e Abraão levantou um altar. E onde há altar, há sacrifício. Onde há altar, há vida íntegra com Deus. Onde há altar, há adoração com Deus, há intimidade com Deus. Tem pessoas que precisam entender que se viver uma vida sem altar, você não consegue ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é quem ora muito. Porque tem muita gente que ora e não passa do teto. Relacionamento com Deus não é tempo e credencial de crente. Ah, irmão, eu sou um dinossauro na fé, eu tenho 200 anos no Evangelho, eu já tenho muita experiência. Mas talvez você não viveu a experiência de uma pessoa que tem 1 ano ainda, porque isso é relativo. Tem pessoas que vivem uma perspectiva de Evangelho de muitas necessidades pessoais, mas não vivem na perspectiva de se aproximar de Deus. Alguém aqui já fez meta para se aproximar de Deus? É difícil. Não é verdade, irmão? A gente faz meta para tudo. Final de ano, esse ano eu vou ser melhor. Com a minha família, eu vou ser mais responsável. Mas no final do ano, quando está se rompendo um ano, a gente faz uma meta. E se a gente olhar no decorrer do ano, a gente não cumpriu quase nada. Ou eu vou até ser mais radical, a gente não cumpre nada. Então, fazer meta para ter relacionamento com Deus é instituir um altar dentro da sua vida. Porque Deus, ele se revela onde tem altar. Eu ouço o Espírito Santo chamando vidas pelas madrugadas e o crente está lá babando com o travesseiro na boca. E aí, como é que fica o relacionamento? Na oração, só quem fala é ele, 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 só quem fala é ele. É porque o Senhor, é minha família, é minha esposa, é meu filho, é a porta do emprego, é a empresa. Mas ele não escuta Deus falar. A oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Eu falo e Deus fala. Tem pessoas que só sabem orar, colocar Deus na parede e tomam uma metralhada. Jesus é minha família, é meu emprego, é minha casa, é meu cachorro, é o papagaio, é não sei o quê, e lá, e lá, e lá. E... Meu Deus, não para ouvir Deus. Eu demorei a entender isso, irmãos. Eu achava que muito tempo de oração me levava a uma vida de intimidade com Deus, e não. E uma vez eu estava, meu diácono Xande, com uma situação para pagar, eu estava numa prova. Aí eu recebi o dinheiro para pagar o IPVA do carro, porque estava atrasado. Aí eu dividi, fui lá imprimir, aí dividia a cota do IPVA em 3 vezes. E eu orando, e eu dizia: Jesus vai falar comigo na oração. A gente quer determinar como é que ele vai fazer. Aí eu cheguei na lotérica para pagar e eu estava ali em espírito de oração, porque a gente ora com pensamento também, querido. Paulo diz: orai sem cessar. Aí a pessoa diz: como é que se ora sem cessar? É você trabalhando, você tem uma mente, uma boca que fala e uma mente que fala com Deus. Aí eu estava com dinheiro e eu tinha outras responsabilidades para arcar. Aí eu disse: Jesus, olha eu, para não pagar o preço. Eu pago as 3, ou eu pago somente 2 e cubro aquela falta da conta de luz. E Jesus, olha, nada falava. E vai batendo uma angústia, né, na gente, né? Aí chega uma criança, meu irmão, é coisa que só se você tiver essa
intimidade, você vai entender. Ela bate em mim, ela pega daquelas cordinhas que ficava dividindo a fila, ela pega 3 argolinhas assim, 1, 2, 3, e ri para mim e vai-se embora. Aí da mesma hora eu disse, é verdade, Jesus, eu vou confiar. Mas a gente é falho. Está pensando que eu paguei as 3, foi? Eu não sou hipócrita, irmão. Pense no preço que eu paguei. Passei o ano todinho com o carro, quando podia ver uma polícia que eu me escondi. E o dinheiro não veio para pagar o IPVA. Desobedeceu. Aí depois em casa, na oração. Oh, Jesus. A gente fica sem cara, né, irmão Paulo? Quando vai se ajoelhar, né? A gente já passa pelo menos umas meia hora sem falar nada. Senhor, tu sabe, Jesus. Jesus, tu sabe que eu sou tão fraco. Aí eu comecei, Jesus, me perdoa, Jesus. Eu agi com a minha vontade. Aí o Espírito Santo falou tão forte a mim. Como você quer se relacionar comigo, se você não faz o que eu mando? Você só vai ser o meu amigo se você fizer o que eu mando. Será que muitas vezes nós somos confrontados naquilo que nós queremos? E tomamos a decisão que Abraão tomou, de não questionar. Abraão, ele ainda, dentro de uma realidade em que Deus diz, sai você, ainda leva Ló. Aí quando ele vai chegar em Harã, a Bíblia diz, aí Deus diz assim, eu preciso que tu ainda se livre da tua família. Agora tome fome na terra. Aí Deus manda a fome na terra, e Abraão agora vai olhar para um lado, para o outro, e vai para onde? Para o Egito. Quando chega no Egito, olha para Sara e diz assim, ó Sara, tu vai ser minha irmã, porque os egípcios, se olhar para você, vão ver que você é bela demais, vão pegar e vão, ó. Aí todo mundo concorda. Aí o pecado já está à porta. Deus vai lá e fere o rei do Egito. Aí eles entram num acordo, chamam Abraão, mas Abraão, por que tu não me dissesse? Porque veio sobre todo esse mal a mim, porque Deus mandou pragas. Porque o relacionamento de Deus, ele é tão lindo que mesmo a gente sendo fiel, ele permanece fiel. Eu vou contornar isso aí, Abraão. Tu escorregou aí, tu pisou na bola, mas eu vou agora entrar com providência. Porque eu não desisto de você. Aí Deus vai lá, fere o faraó. E ele pega, abençoa Abraão, Abraão sai de lá poderosíssimo. Deus pega, transforma a maldição em bênção. Aí quando ele sai do Egito, aí Deus diz assim, pronto, eu já enriqueci ele. Agora eles estão brigando, os pastores dele, um com o outro. Ele vai se separar agora de Ló, porque o negócio é com ele. Aí a Bíblia vai dizer que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles não se comportavam na terra, porque Deus engrandeceu ele tão grandemente, que Abraão chegou e disse, olha Ló, tu vai escolher ir para a esquerda e eu vou para a direita. E vice-versa. Aí Ló olhou para as campinas do Jordão, bem verdinha. Rapaz, ali os pastos ali, é bom para os gados. Vamos para o lado de lá. Só que ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra. Abraão foi para a terra do deserto. A Bíblia vai dizer que depois que Ló se apartou de Abraão, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha o lugar que está, e para a banda do norte, para o sul, o oriente e o ocidente, porque toda esta terra que vê, eu hei de te dar a tua semente para sempre. Deus, ele renovou as promessas na mesma hora.
Será que tem Ló que está na tua vida e precisa sair? Ló é uma figura daquilo que tudo nos atrapalha. Alguém que não te deixa se relacionar com Deus. O pecado de estimação. Tanto tempo você luta e não consegue se livrar dele, mas hoje coloque Ló para fora da sua vida. Porque Deus quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar comigo. Aí Deus aparece a ele, faz a promessa, Abraão, ele recebe a promessa. Aí a Bíblia vai dizer agora que vai ter uma guerra de 4 reis contra 5. Aí levam Ló cativo. O rei de Sodoma e o rei Quedorlaomer toma ali a guerra contra o rei de Gomorra e leva Ló. Aí Abraão, veja que coisa linda. Quem tem um amigo como esse, que é grandão, que a Bíblia diz lá em Isaías, que ele é tão grande que ele mora no mais alto céu, e a terra é estrada para os seus pés. É um banquinho para os seus pés. Aí Deus, 5 reis. Abraão pegou 318 homens, criados na sua casa, meu diabo. Armou tudinho e disse, nós vamos buscar Ló. Ló foi levado, mas ele é parente meu. Aí a Bíblia vai dizer que ele prepara 318 e traz Ló, meu irmão. Porque sabe por que ele vence a guerra? Porque o Deus grandão estava com ele. Aí quando ele volta com Ló, o rei de Sodoma vai tentar persuadir ele, diz assim, me dá as almas para mim, fica com os despojos. Aí Abraão olha para ele e diz assim, fica contigo, porque para depois tu não disser que eu fui engrandecido por você mesmo. Eu só quero o que Deus me dá. O que tu me oferece eu não quero. E a Bíblia vai dizer que depois disso, vem agora o sacerdote Melquisedeque e se apresenta a ele, que ali era o próprio Cristo no Antigo Testamento. Aí passou-se esse período de aproximadamente 10 anos, que Abraão está obedecendo à voz de Deus, está caminhando na direção da confiança. Mas só que chega um momento em que Abraão, ele começa a esmurecer, capítulo 15. Aí a Bíblia vai dizer, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão vai começar a dizer ao Senhor, então disse Abraão ao Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o meu mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa é o meu herdeiro. Abraão, quando o tempo vai passando, ele começa a cair na armadilha que a nossa mente muitas vezes começa a sofrer. Cadê teu Deus? O tempo está passando. Olha aí, tu tantos anos na presença dele. Ele não disse que ia fazer isso na tua vida. Ele começa agora a questionar a Deus. Ele começa agora a dizer, Deus, olha, somente na minha casa há o Damasceno. O Senhor disse que da minha semente ia multiplicar a terra, e cadê? O tempo está passando. Aí a Bíblia vai dizer, então levou ele para fora. Abraão estava depressivo. Abraão estava dentro da tenda, não queria falar com ninguém, porque ele não via uma resposta de Deus no tempo que se passava. Aí Deus disse assim, olha, peraí, vem para aqui para fora. Deus vai te tirar deste lugar de dúvida e vai te colocar para você olhar as estrelas do céu. Dá para contar? Essa é a tua bênção. Abraão, tu pode contar as estrelas do céu? Não, Senhor, assim será a tua descendência. Aí a Bíblia vai dizer que e creu ele no Senhor, e isso foi imputado com justiça. Aí agora ele entra na outra depressão. Ah, Senhor, eu acredito que o Senhor vai me dar um filho. O Senhor falou, Deus começa a animar ele com a palavra. Aí ele vai também questionar acerca da herança, porque Deus disse que ele ia dar terra a ele, a sua descendência e a ele. Aí ele diz assim, e disse mais o Senhor, versículo 7 do capítulo 13. E disse mais o Senhor, eu que tirei de Ur dos Caldeus para dar a terra que herdares.
Aí versículo 8, disse o Senhor a Jeová, não sabeis que hei de herdá-la. Aí ele disse, Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdá-la? Ele agora chega para Deus e diz assim, Deus, o Senhor vai me dar um filho, eu acredito. É imputado como justiça. Acabou esse problema. Mas e a terra? Como é que vai ser? Me dê uma prova aí que isso vai acontecer. Trocando em miúdos, ele quis dizer isso para Deus. Aí Deus, que é um Deus que, no nosso relacionamento, Ele quer ter intimidade conosco. E o segundo segredo é termos intimidade no relacionamento com Ele. Aí Deus diz assim, faz o quê? Faz o seguinte, Abraão. Pega uma cabra, uma bezerra e um carneiro de 3 anos. Uma rola e uma pombinha. E tu vais pegar e partir os quadrúpedes, que são a cabra, o carneiro e o bezerro, pela metade. Tu vai colocar as partes desses animais de um lado e de outro, e a poça de sangue vai ficar no meio. Agora, a pombinha e a rola você não vai matar, você não vai quebrar o meio, você só vai sacrificar e degolar. E a Bíblia diz que ele obedece. Aí em casa a gente fica perguntando a Deus, Senhor, por que o Senhor pediu a ele essas coisas para revelar a ele que o Senhor ia fazer algo na vida dele? Porque o relacionamento, ele é recíproco. Você quer de mim, Abraão, eu também quero de você. Tem aí uma bezerra, tem aí um carneiro, tem aí uma cabra, uma pombinha, uma rolinha, pronto, ofereço. Agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar esses animais, e ali é uma simbologia muito grande de uma aliança solene que acontecia nos tempos antigos. Lá em Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, deixa eu encontrar aqui, viu, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias 41, 8. Não. Jeremias 34, 18. Esta aliança acontecia da seguinte forma. Pegava-se 2 pessoas que queriam firmar um pacto. E essas 2 pessoas pegavam o animal, partia no meio, e descalça, ela passava pelo sangue do animal e dizia, se eu quebrar a aliança, tu faça comigo o que fizeste a este animal. Então esta era uma forma de uma aliança não ser quebrada. E Jeremias capítulo 34, versículo 18, vai mostrar esta aliança lá no livro do profeta maior. Só que Deus conhece o nosso coração, meu diácono. E Ele sabe que a gente não conseguiria ser fiel a Ele. Abraão, ele pega os animais, ele corta ao meio. Só que na hora em que Abraão, ele está com os animais ali partidos, a Bíblia diz que vem aves de rapina e começa a descer sobre os animais. E Abraão começava a enxotar. Na minha aliança você não entra não. Aqui na minha aliança não. Satanás, para longe de mim. Aqui o negócio é com Deus. Porque quando nós temos uma intimidade com Deus, se prepare. Porque o nosso adversário, ele vai querer nos tirar do foco para que a gente não receba de Deus a aliança que Ele tem para conosco. Você vai ver isso lá no versículo de número... Capítulo 15, o versículo de número 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava, tangia. Porque aves de rapina é símbolo de Satanás. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele tenta nos tirar da presença de Deus. Só que a Bíblia diz que o sol se pôs e Abraão não parava de tanger. Na minha aliança você não entra.
na minha intimidade com Deus você não entra. Aí quando Deus, Ele vê que o relacionamento é recíproco, a parte que você pode fazer, você faz. Agora eu vou entrar em cena. A Bíblia diz que Deus vem em um cisto de fogo, fogo de fumaça, e Ele desce como chama de fogo. Ele coloca Abraão um sono profundo, e a Bíblia vai dizer que Deus passa entre os animais, e Ele está dizendo assim: olha, Abraão, tu vais ser infiel, mas eu vou ser fiel. A aliança que eu tenho contigo é perpétua. A Bíblia vai dizer que quando Deus passa, Abraão, ele se retorna do sono, e ele entende que Deus, ele era o Deus que cumpre a sua promessa. Deus estava dizendo: Abraão, tu não pode fazer esta aliança comigo, porque tu mais na frente, tu vai mentir de novo, e eu sei que tu não é fiel naquilo que tu faz, e a minha graça agora vai te alcançar. Eu vou passar nesta aliança solene, mas você não precisa passar, porque a minha graça, ela te basta. Deus, nesta noite, Ele está dando a você a oportunidade de fazer uma aliança com Ele, e esta aliança é para que você tenha intimidade com Deus. Aí Abraão, versículo 17 de Gênesis 15, capítulo 15. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão e um forno de fumaça, e uma chama de fogo, e passou por aquelas metades. Deus disse assim a Abraão: Abraão, mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel. A parte que você pode fazer no processo da graça é tanger as aves de rapina. Na minha vida você não entra. Na minha aliança você não entra. Eu não tenho aliança com Satanás. Sai da minha vida. Porque a fidelidade que eu tenho contigo, ela é todinha minha, Abraão. Deus estava mostrando a Abraão o pacto das oferendas que se instituíram na lei, que era o holocausto, a oferta pacífica e a oferta pela culpa. Os 3 animais representavam a aliança que o próprio Deus ia estabelecer por Jesus Cristo na vida de toda a humanidade. Aqueles animais representavam o Cordeiro de Deus, que ia ser imolado e ia trazer salvação para os pombinhos, que é a nação de Israel, e para as rolas, que são as nações gentílicas. Eu e você estava no projeto da aliança que Deus fez com Abraão. Eu e você estava no projeto da aliança que Deus fez com Abraão. Por isso que Deus disse: Abraão, tu serás pai de uma grande multidão. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro e último segredos para termos uma intimidade com Deus, um relacionamento de amizade com Deus, está num relacionamento de fidelidade. Capítulo 22. A Bíblia vai dizer que Deus faz uma promessa a ele, que ele ia ter um filho. E esse filho chamava-se Isaac. Isaac quer dizer riso. Porque Abraão, quando recebeu a promessa, ele riu. A Bíblia diz que ele ficou de joelho de tanto rir. Acaba com 100 anos, Deus diz assim: tu vai ter filho. A mulher com 90, tu vai ter filho. Aí Sara, quando estava lá debaixo da tenda, quando os anjos vão lá, porque Deus, ele tinha uma intimidade tão grande com ele, que ele diz assim na palavra: ocultaria alguma coisa ao meu servo Abraão? O próprio Deus na teofania diz: olha, daqui a 1 ano eu voltarei e tua esposa vai ter um filho. Ela estava lá na tenda, ela começou a rir. Isso não pode acontecer. Eu com 90 anos, será que Deus vai me dar? Aí Deus cumpre com 1 ano. O filho nasce. Só que quando o filho nasce, Abraão começa a ter apego. E Deus tem ciúme do nosso relacionamento. Ele começou a gostar mais do filho do que Deus. E Deus conhece o nosso coração. Porque era algo tão desejado que quando ele recebeu, ele colocou
o filho no lugar de Deus. Tanto é que quando Deus vai falar com ele, no capítulo 22, abra sua Bíblia lá, veja a expressão que Deus usa. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Deus só chamou uma vez, e ele ouviu. Pega teu filho, teu único filho, e vai para a montanha de Moriá. E lá eu vou te mostrar um monte em que tu vai oferecer meu filho. Observe que o relacionamento dele era tão íntimo que ele não questiona. Versículo 3. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou seu jumento e tomou consigo seus moços, Isaque e seu filho, e a lenha que tinha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ou seja, mesmo Deus percebendo que Abraão estava perdendo a sua intimidade, mas ele obedecia à voz de Deus. Porque nem sempre o termômetro da nossa intimidade vai estar lá em cima. Mas só que quando Deus percebe que a gente está desviando do nosso coração, Ele prepara uma prova. Sabe por que você está passando por uma prova? É porque Deus quer te aproximar dEle. Deus não prova ninguém sem nenhum propósito. Veja o que o Salmo, capítulo de número 11, versículo 5 diz: o Senhor prova o justo, porém o ímpio, ao que ama a violência, odeia a sua alma. Então, se Deus prova o justo, se alegre, porque a prova de Deus não mata. O nosso irmão Pedro, ele vai dizer que na prova é que o valor da nossa fé é comprovado. É na prova que o valor da nossa fé, ela é comprovado. Por isso que Jesus disse: se vós fazerem o que eu mando, vocês serão os meus amigos. E ele era amigo de Deus. E ele não questionou. Ele preparou todo o ritual. Preparou os servos, preparou a lenha, o cutelo. E ele caminhou 3 dias e foi para o propósito que Deus queria para ele. Observe que dentro da prova, Abraão profetiza. Porque lá em Gênesis capítulo 22, e o verso de número 5. Então disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havemos adorado, tornamos a vós. Dentro desta prova, você tem que crer que Deus vai prover tudo. Eu sei que não é fácil profetizar na prova. E principalmente quando se está num vale para subir um monte. Mas ele ainda é questionado e ele vai profetizar de novo. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. É na prova e dizendo: Deus proverá. É sendo provado e dizendo: Deus vai fazer. Porque quem profetiza na prova, se prepare para ter vitória nos montes.
nos lugares de elevação. Deus vai te levar lá para cima. E lá em cima, quando ele brada, ele não chama Abraão uma só vez, não. Ele diz assim, ó, Abraão, Abraão, porque quando Deus aprova, ele exalta o homem na terra. Se prepare, porque alguém vai ouvir o teu nome nos 4 cantos desta terra. A notícia da tua vitória vai incomodar a muitos. Abraão profetiza lá embaixo. Mas quando chega lá em cima, ele prepara tudo. Coloca o menino em cima. Eu estou obedecendo. Aí quando ele vai pegar o cutelo que vai matar o seu filho, aí Deus brada 2 vezes. Porque o som da vitória é muito maior do que o da prova. Se prepare, vai ver alarido de vitória na tua vida. Se prepara porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Fica de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.